E aí, eu queria mostrar para vocês, né? Eu não vou ler tudo, mas eu queria mostrar para vocês, começar essa reflexão, mostrando um texto do nosso grande amigo Reinaldo Azevedo, em que ele vai falar que a polarização é uma farsa, né? E aí eu queria ler para vocês alguns trechos, né? Olha só que coisa interessante, né? Aí ele começa a falar, o título, né? Eleições provam farsa da polarização e derrotam Bolsonaro. O centro é Lula. Aí ele bota assim: caras e caros, há análises para todos os gostos. A depender do lugar em que o observador decida fixar a atenção, chega-se a uma conclusão distinta. Claro, e a depender dos interesses também do observador, né? E, por certo, a escolha do foco também expressa, em muitos aspectos, a visão de mundo daquele que vê. Daí ser absolutamente verdadeira a máxima de que nem sempre a opinião publicada representa a opinião pública, esta faceira serelepe de muitos e tão variados parceiros. Daí que eu julgue necessário, tanto quanto possível, atravessar as várias camadas de glacê dos números para tentar enxergar o que diz a massa do bolo, aquilo que realmente garante a sua estrutura. E aqui é uma malandragem dele, que é uma malandragem que eu já mostrei, inclusive daquele careca lá, o professor Rock, né? De falar que está fazendo uma análise objetiva, que está avaliando os números, né? O que os números nos dizem? Porque não existe, o número não fala nada sozinho, gente. A nossa avaliação sobre a realidade ela é baseada na interpretação que a gente tem. E aí ele fala assim, né, do o que diz a massa do bolo. Na real, ele não está preocupado com o que diz a massa do bolo, ele está preocupado de qual forma que ele vai analisar a massa do bolo para contar a história que ele quer contar. E aí ele comenta, né? Uma nota curta ainda a respeito do que, no fim das contas, não importa. Se o desempenho dos partidos nas eleições municipais fosse preditor do futuro presidente da República, Lula não teria vencido 5 das 9 eleições diretas depois da redemocratização. E não foram 6 porque foi vítima de um golpe judicial desferido pela Lava Jato. Mas que esta verdade insofismável não nos impeça de perceber alguns movimentos nas placas tectônicas do país, e eu não tratarei deles neste longo artigo. E aqui, olha só que coisa interessante, né? Essa questão da eleição não ser o preditor, né, da eleição presidencial. Só que aí tem um porém. Primeiro que existe um problema aqui que eu já falei com vocês, que é o do raciocínio indutivo. O fato de que antes não foi assim não quer dizer que no futuro não vai ser. Então pode ser que no futuro, na próxima eleição, se o Lula tentar a reeleição, ele perca. Porque são vários fatores que entram em jogo aí, não é só a questão da eleição presidencial, né? Só que aí tem um ponto. Ele esquece de falar ali que a questão municipal é um preditivo para a questão, por exemplo, de legislativo, de eleições legislativas, de eleições para o Senado, para deputado. E aí, olha que coisa curiosa, né? Isso indica questões sobre o tamanho da força e a agremiação política ali que vai sair daqui 2 anos. E aí, e se o Lula se reelege com um Congresso mais à direita ainda, com um Senado com capacidade de empichar ministro da STF, com a política econômica cada vez mais à direita. Vocês lembram desse filme aí? Isso daí vem à mente de vocês alguma outra coisa que aconteceu aí? Vocês lembram de que aconteceu recentemente na história do Brasil? Pois é, né? E aí ele reproduz também, nesse segundo parágrafo, um erro, né, de que o Lula venceria em 2018 caso ele não tivesse sido preso. Olha, eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Inclusive, eu tenho dúvidas até se o Ciro ganharia do Bolsonaro no segundo turno, mesmo com as pesquisas apontando que ele ganharia naquele momento. Eu não sei se ele ganharia, tá? Inclusive, né, eu falei no vídeo que eu comentei do PT, se a Dilma não cai e o Lula não é preso, o PT sofreria uma derrota muito forte em 2018 por conta do péssimo segundo mandato da Dilma. Seria no nível do FHC em 2002. O FHC fez um segundo mandato medíocre e perdeu de forma bizarra, de forma absurda em 2002. Entendeu? E aí, vamos avançar um pouquinho. Eu só queria ler mais um pouquinho desse trecho aqui para a gente continuar conversando, que é o seguinte, né? E aí, vamos lá, ele fala assim, né? E aí ele coloca, né? Como é mesmo? Polarização perde força na eleição de 2024, mas quando a dita cuja foi forte? Entremos um tantinho no jogo das aparências. A se dar crédito a certas análises, o presidente Lula pode pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Afinal, o PT elegeu um número maior de prefeitos do que há 4 anos, mas o desempenho foi modesto, sendo derrotado em antigos redutos importantes e lhe sobrando uma de 26 capitais para administrar. Se o Lula era um polo, Pluft desfez-se. Pergunta perturbadora, mas ele era um dos polos?
E o outro? Bem, o outro dizia se era Jair Bolsonaro, que vejo como derrotado fragoroso dessa jornada, porque com raras exceções viu seu candidato ser derrotado onde entrou de cabeça e teve de amargar uma vitória em São Paulo que nada deve a ele. Convenham, a falta de identificação com o Ricardo Nunes jogou a favor do prefeito reeleito. Aqui nesse ponto eu concordo com ele. E aí ele bota aqui, ó, Reinaldo acaba de se contradizer, isso só prova que a polarização perdeu força. Errado. Isso só evidencia que ela nunca existiu, porque, como demonstra a respectiva obra de cada um desses líderes, Bolsonaro é de extrema direita, mas Lula nunca foi de extrema esquerda. Ou desenvolvam aí uma redação do Enem demonstrando que um esquerdista radical contempla com ministérios em seu governo partidos como MDB, PSD, União Brasil, Republicanos e Progressistas. As palavras ainda fazem sentido? E aqui, gente, ele se utiliza de um sofisma, né? Porque o que ele está fazendo aqui nessa parte? Qual que é o sofisma aqui? Ele está negando a radicalidade ou extremismo do Lula, né? E ele está certo, o Lula não é um radical, não é um extremista. Só que negar isso não é negar a polarização, né, meu querido? É possível ter polarização sem ser entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. O Lula ele não é extremista igual tentam vender a imagem aí, né? Muito pelo contrário. É só a esquerda que acredita que o Lula é de esquerda. Só que isso não quer dizer que não existe polarização política, né, cara? Nos anos 50, o Juscelino Kubitschek ele era um centrista desenvolvimentista naquele contexto dele, e aí é possível falar que não teve polarização naquela época? A cúpula do Partido Democrata hoje ela é centrista liberal. Então não dá para falar em polarização nas eleições de 2016, 2020, agora em 2024 contra o Trump. E assim, é uma brincadeira, assim, ele está partindo de um pressuposto bem complicado, sabe? Bem complicado. E aí ele vai... Aí só para fechar esse texto, que aí ele comenta assim, né? Lula, um inequívoco moderado, teve uma atuação modestíssima nessa campanha, inclusive na capital paulista. Tarcísio de Freitas, governador, pôde mobilizar mundos e fundos, e sobretudo fundos, em favor de seu candidato, sem que isso ameaçasse sua base parlamentar. O presidente não gozou dessa licença, justamente porque não era um polo. Evitou uma luta politicamente sangrenta para eleger seu candidato. E se o tivesse feito? Não vão contar a história do que não houve. A que houve já rende controvérsia, o que basta, né? E Bolsonaro, um real extremista, este nos conta outra história. Seu partido anunciava uma razia sobre as legendas de direita e centro-direita com a pretensão de eleger 1.500 prefeitos. O capitão dizia se ia operar tais prodígios com a simples menção de seu nome. E aqui também tem outro sofisma, né, se você for parar para pensar. Por quê? Primeiro, ele usa aquele discurso batido da base do Lula, né? Que como o Boulos perdeu em São Paulo, ele vai falar, mas o Lula não se engajou, ele não entrou de cabeça na campanha do Boulos, então não dá para contar como a derrota do Lula, entendeu? Assim, pô, por favor, né? Aí ele usa isso para tentar diminuir o tamanho da derrota. É um negacionismo, gente, é um negacionismo. Aí ele vai falar dos 1.500 prefeitos do PL. Cara, 516. Deixa eu contar um negócio para vocês. O PT fez 252 e ele fez isso dentro de outro, assim, ele fez isso tirando das outras legendas da esquerda. Então, assim, gente, é incrível, cara, é incrível. Assim, eu vou até voltar porque eu não vou terminar de ler o texto, eu vou deixar ele na descrição para quem quiser dar uma olhada. Assim, basicamente a conclusão do Reinaldo Azevedo ela melhora um pouquinho, mas o centro do discurso dele é de que não há polarização porque o Lula não é radical. E aí os partidos do Centrão estão no governo e o Lula é capaz de segurar esse voto, né? E aí o que ele esquece é o seguinte, o Lula tem 79 anos e ninguém sabe como que ele vai estar em 2026, sacou? O governo está caminhando ali no fio da navalha em relação à popularidade, e o que está colocado agora é uma agenda de redução estrutural do investimento em áreas sensíveis, como eu já venho falando aqui já tem tempo. O Kassab foi o grande vencedor dessa eleição e o PSD está no governo, mas será que o PSD apoia a reeleição do Lula? Qual que vai ser o preço em relação a isso, né? Ainda mais nessas condições. Se o Lula cambalear ali e mostrar fraqueza, o Kassab vai pular fora. Ele não é bobo, não, ele é esperto. O Bolsonaro, e aí tem outra coisa que eu já falei, né? O Bolsonaro ele criou um mercado de voto ali no Brasil que ele fideliza o eleitor e uma certa base ali que ele demanda que certas candidaturas se dobrem ao bolsonarismo. Se uma candidatura na próxima eleição conseguir render o bolsonarismo, conseguir um apoio de vários partidos, um acesso à rede bolsonarista e aparentar ali um pouquinho de moderação ali, vai pegar muito apoio, cara. A chance do Lula perder existe. E a figura do Bolsonaro ela é rejeitada, mas será que uma figura diferente tem a mesma rejeição? Eu tenho minhas dúvidas.
A postura do Reinaldo, desse texto aí, é uma postura quase que de assessoria de imprensa do governo, né? Tentando diminuir a derrota. É uma linha muito próxima do Padilha no primeiro turno, quando ele tentou depositar na conta da Frente Ampla uma vitória do governo, mesmo com a realidade apontando o contrário. E aí isso aponta para um certo negacionismo em relação ao resultado eleitoral. Um negacionismo reproduzido por setores da esquerda que não querem encarar a realidade. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas assim que são incríveis, que eu separei para vocês, que é o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de alguns tweets. Olha só que fantástico, gente. Ó, esse daqui é muito bom, porque esse daqui eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Olha lá, não é a esquerda que precisa fazer uma autoanálise, é a justiça eleitoral. Não tem como ganhar a eleição jogando limpo enquanto o outro lado pinta e borda com fake news e uso da máquina pública. Bom, gente, isso daqui é muito fácil, né? Porque isso deposita a culpa nos outros, né? Olha, o outro que está errado, o outro que fez errado, a culpa é da justiça eleitoral, sacou? E aí tem uma questão. É como se fosse só a direita que se usasse da máquina pública, né, gente? É como se fosse só a direita que comprasse voto, né, gente? E como se fosse só a direita que se usa de fake news, né, gente? E aí fica nesse. Aí não entende onde vem o caminhão que atropela depois. Aqui eu vou mostrar para vocês um negócio. E aí, só a título de exemplo, eu não vou ler nada muito forte, não, mas eu só vou te mostrar para vocês o seguinte, ó. É uma reportagem do The Intercept Brasil, na época que eles ainda não eram um panfleto do PT. Olha só que coisa curiosa, ó. Um passeio pelo mercado do voto no interior do Piauí em 2018, eleições de 2018. Sabe quem que era o governador do Piauí, gente? O ministro do Desenvolvimento Social do Lula, o Wellington Dias, entendeu? E aí eles estavam mostrando, ó, tá vendo o número que tá aqui nos adesivos? É o PT, lá, 13, 13, a fotinha do Haddad aqui no peito da mulher. Então, assim, eles vêm com essa conversinha, cara, eu fico doido com isso. E aí, olha só que coisa curiosa. Olha isso, ó, sentados em cadeiras colocadas no corredor de casa, algumas pessoas preenchiam centenas de santinhos com os números que os eleitores deveriam digitar nas urnas. Para a deputada federal era Rejane Dias, do PT, esposa de Wellington Dias, candidata à reeleição para governador. Os demais candidatos anotados no santinho eram Oliveira Neto, PPS, para deputado estadual, Marcelo Castro, MDB, e Jesus Rodrigues, do PSOL. Até o PSOL estava na brincadeira para o Senado. Somente o último não foi eleito. Para presidente, o candidato era o petista Fernando Haddad. E aí, a gente fica nessa, mas a direita, e como se fosse só a direita que fizesse isso, né, gente? E aí, fica nessa situação, fico doido com isso, cara. Aí, olha esse outro aqui. Cansei desse papo que a esquerda não conversa com o trabalhador, está distante, sei lá mais o quê. O Boulos passou meses, semanas e dias indo em tudo quanto é canto conversar com o pessoal. Não é mais sobre conversar com o trabalhador. Mas que tipo de conversa que esses caras têm com o trabalhador? É a conversa de chegar lá e achar que todo mundo é obrigado a te ouvir e achar que todo mundo é obrigado a concordar com você? Você tem que ouvir o trabalhador. Você já parou para pensar nisso, meu amigo? Você tem que ouvir o que ele quer, qual que é a demanda dele. Entendeu? E aí fica assim, não tem que conversar. Pô, é porque aí é isso, a culpa não é nossa, a gente conversou, não tem erro nenhum. Pô, gente, por favor, por favor. Aí olha isso daqui, ó. Esquerda cirandeira, a esquerda precisa aprender a se comunicar. Vocês não entenderam porra nenhuma, não tem comunicação que bata a emenda trilhardária, mercado cambial, nem sei o que ele tentou falar aqui. A verdade de que no Brasil, vitórias do campo de caça são exceções. A regra é milico e Bíblia. É muito fácil esse discurso, né, gente? É muito fácil esse discurso. E como se também só a direita tivesse emenda, né, gente? É incrível isso, é incrível. Aí olha esse outro aqui, esse daqui é a charge do Latuf, foi publicada pelo Latuf, olha isso. Zombando do eleitor do Sebastião Melo. Aí fica numa situação que é a seguinte: chega na próxima eleição, aí corre todo mundo desesperado. Aí você só imagina o seguinte: o Lula tá velho, não consegue se reeleger, acontece um negócio de Biden, né? Ele chega à conclusão, realmente eu não vou conseguir, eu não estou em condições. Ou ele tenta se reeleger no esforço e tem muita dificuldade, e aí esse processo que aconteceu com Biden, né? Aí imagina, vai pro segundo turno, aí vai lá todo mundo botar banquinha de café, banquinha de bolo, vira voto, vem cá, vamos conversar. Aí, meu amigo, eu vou te fazer uma pergunta, adianta isso? Vai adiantar? Você acha que o cara
Você ficou 4 anos chamando o cara de otário, de imbecil. Você ficou 2 anos chamando ele de burro. Você vai sentar com ele, vai tomar um café, você vai virar o voto dele? Você acha que é assim? Porque primeiro que a tua postura já é uma postura arrogante. E segundo que o cara vai tomar ranço de você. Isso é um processo que o cara toma ranço. Então, assim, não tem como isso dar certo, né, gente? Não tem como isso dar certo.